Olá, continuando as nossas discussões sobre semântica, nós iremos conversar um pouco sobre a escolha de sinônimos. Temos novamente os textos que já foram apresentados, né? E em relação a esse primeiro exemplo, nós temos esse diálogo que diz: Então, já posso fazer um contrato com os italianos? O professor responde de maneira reticente: Sim, o guri tem futuro, mas o pai não quer saber de ponderações. O seu rebento é o sucessor de Pelé e Garrincha. E estamos conversados. O que é que nós podemos conversar aqui em relação à escolha semântica? Nós já vimos a escolha de sinônimos, não é? Melhor dizendo. Nós já vimos na aula anterior que as palavras guri, rebento, criança e pivetes são sinônimos, não é isso? Mas em relação no momento da produção do meu texto, do meu diálogo, né, essa escolha do sinônimo é algo muito importante. Por que que é algo importante? Porque mesmo eu sabendo que essas palavrinhas que estão grifadas aí, né, que estão em negrito, guri, rebento, criança e pivete são sinônimas, imagine nesse diálogo, né, que o pai pergunta se já pode fazer o contrato com os italianos. Imagine se o professor tivesse respondido: sim, o pivete tem futuro, mas imagine aí se a resposta fosse essa. Como era que esse pai iria reagir? Ah, professora, mas guri e pivete são sinônimos, sim. Mas nós temos que observar que esse termo pivete, né, é um termo que geralmente é depreciativo, não é isso? Muitas vezes, quando nós utilizamos a palavra pivete, é nos referindo a crianças que vivem em situação de rua, não é isso? Então, assim, a escolha do sinônimo é algo importante. Por quê? Porque eu tenho que contextualizar, eu tenho que analisar as palavras. Não é simplesmente porque a palavra guri é sinônimo de pivete que eu vou substituí-la uma pela outra em qualquer contexto. Não. Existem situações distintas, existem contextos distintos. Por isso que é importante que eu observe o contexto, que eu analise o contexto, para que eu possa fazer essa escolha do sinônimo, ok? E continuaremos as nossas discussões falando um pouco sobre o sentido genérico e sentido específico, ok? Aí nós temos aqui um texto, né, que diz: Marajó tem mais. Afuá. Ao norte do arquipélago, essa cidade é chamada carinhosamente pelos moradores de Veneza Marajoara. Seu charme particular reside em ser toda construída em palafitas. Casas, escolas, prefeitura, igreja, coreto, hospital e comércio são ligados por passarelas de concreto. O único veículo permitido são as bicicletas. E saiba que a cidade é grande, tem 11 mil habitantes. Outra curiosidade, seu cemitério é constantemente inundado, o que leva os afuenses a dizer que morto por lá morre 2 vezes, a última por afogamento. Esse texto aqui é um texto que vai nos ajudar a falarmos um pouco sobre essa questão de sentido genérico e sentido específico. Como assim? Aí nós temos aqui um outro slide que vai mostrar isso, ok? Observe que se compararmos as palavras que estavam presentes no texto, né, a palavra Marajó e a palavra arquipélago, no que diz respeito ao sentido, é muito fácil a gente perceber que arquipélago tem um sentido mais geral, não é? Por quê? Porque existem muitos arquipélagos no mundo. O que é um arquipélago? Um conjunto de ilhas, não é isso? Então, no mundo é só o que tem, são conjuntos de ilhas. Então, a palavra arquipélago é uma palavra mais genérica, uma palavra mais que possui um sentido mais geral, mais amplo. E Marajó
por se referir a um arquipélago em particular, tem um sentido mais específico, ou seja, um sentido mais restrito. Então, o que a gente observa é que as palavras elas podem apresentar tanto um sentido mais genérico quanto um sentido mais específico. Quando eu falo a palavra arquipélago, só arquipélago, eu não estou me referindo só à ilha de Marajó, não é isso? Eu estou me referindo a algo mais geral, mais amplo, ou seja, existem muitos arquipélagos. Já quando eu falo Marajó, eu vou estar me referindo a um arquipélago particular, não é isso? Então, em relação a esse sentido genérico e sentido específico, a gente pode observar, por exemplo, quando eu falo a palavra cidade, ela possui um sentido mais geral. Se eu falo Afuá, eu estou me referindo a uma cidade específica, não é? Então, aqui possui um sentido mais específico. Da mesma forma, quando eu falo veículo, essa palavra veículo possui um sentido mais geral. Por quê? Porque veículo pode ser uma moto, pode ser um carro, pode ser uma bicicleta, não é isso? Já quando eu falo a palavra bicicletas, eu estou me referindo a um veículo específico, não é isso? Então, em relação ao sentido das palavras, tem também isso, né? Tem as palavras com sentido mais geral e outras palavras que possuem um sentido mais específico. Essa foi a referência utilizada e um abraço a todos e todas.